Bom, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Ótima noite a todos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Ana Carolina, eu sou tutora dos cursos de licenciatura, atendo de forma exclusiva os alunos do Polo Bela Vista, Polo São Bento, Santa Cecília. Então, sejam todos muito bem-vindos, tá? Para todos aqueles que são nossos alunos, para aqueles que também não são. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos ter aí uma temática bem importante, no qual nós sempre trabalhamos principalmente dentro da área da educação, né? E esse mês, como é o mês da conscientização do autismo, né? A gente resolveu trazer essa temática, principalmente para quem trabalha na área da educação, já está em sala de aula, ou para aqueles alunos que vão enfrentar, né, esses desafios na sala de aula com alunos que possuem transtornos de aprendizagem, aqueles pais, né, que possuem filhos aí que está dentro do espectro, que enfrenta esses desafios também. Então, a gente abriu para todos esses públicos. E aí, nós trouxemos uma pessoa que é muito especial, é uma pessoa que tem bastante bagagem nesse ramo, que é a Shirley. Ela é psicopedagoga, ela trabalha aí já com crianças, né, Shirley? Isso, com crianças e adolescentes também? Criança e adolescente. Ah, legal, que tem esses transtornos de aprendizagem e ela atende aí essas crianças, trabalham com essas crianças para ajudar no desenvolvimento da aprendizagem desses alunos. Então, ela vai trazer e vai falar sobre essas questões para a gente. Então, eu passo aí a bola para a Shirley para que ela se apresente melhor, né? Enfim, para que ela dê essa abertura. Fique à vontade, tá bom, Shirley? Muito obrigada, Ana. Muito obrigada. Boa noite, caríssimos Boa alunos, noite. alunas. Vocês estão bem? Também. Tá um pouco gripada. Gripada demais. Esse tempo judia, né? Para quem não me conhece, sou professora Shirley, tá? Shirley Ribeiro Pacífico de Souza. Sou pedagoga, Prazer. psicopedagoga clínica, tá? Psicopedagoga clínica, neuropsicopedagoga, sou especialista em docência no ensino superior, tá bom? Sou bacharel Sim. em Direito também, perita forense, sou também especialista em prática constitucional e previdenciária, tudo dentro da gama da educação, Da tá bom? educação. Tá bom. Nós vamos falar aí um pouco sobre o autismo, sobre o TEA, como trabalhar em sala de aula, como nos adaptar, como preparar o ambiente para o nosso aluno, para que tenha uma aprendizagem perfeita, sistemática e que traga assim, tranquilidade, tanto para o pai quanto para os demais docentes que estão dentro da nossa sala de aula. Tudo bem? Muito bem. Então, vamos lá. O nosso primeiro tópico é a criança com TEA em sala de aula. Essa Só aí é a queria nossa. confirmar aqui, Chile, com o pessoal, se todos estão vendo os slides. Está todo mundo vendo aqui a apresentação da Shirley para poder acompanhar o conteúdo. Se alguém Sim. tiver alguma dificuldade, vai avisando aí no chat, tá bom? Prontinho. Perfeito, ótimo. Nosso tema é a adaptação escolar e curricular para a inclusão de alunos com TEA, transtorno ao espectro autista. Tá bom? Está aí a minha apresentação, já falei para vocês. Vamos ao próximo. Depois, pessoal, eu vou abrir para as perguntas, tá bom? Então, assim, vou falar, vou explicar e depois nós vamos abrir para caso vocês tenham algum questionamento, estamos aí para responder à medida do possível. E depois também vou deixar o meu contato, tá? Tanto o WhatsApp quanto o e-mail. Tenho o hábito de responder os dois itens prontamente, tá bom? Vamos lá. Tá. A criança
com TEA em sala de aula. O que o educador precisa saber? Nós temos aí uma gama, gente, uma gama de escritores que vêm com várias explicações para como trabalhar com essa criança dentro de sala de aula. Eu sei que falar na teoria, você pode dizer assim, a teoria é muito bonito. A questão é estar dentro de sala de aula com vários tipos de alunos. Quando nós falamos em transtorno em aprendizagem, nós vamos ter uma gama de crianças, uma gama de discentes com dislexia, com TDAH misto, com TDAH com hiperatividade, com TDAH com desatenção. Vamos ter uma infinidade. E dentro da nossa sala, também teremos as nossas crianças, que são os autistas, que são as crianças típicas, né, que aprendem por meio de brincadeiras, e os atípicos, tá bom? Então, aí eu trouxe aí o Cunha. Uma criança típica aprende por meio de brincadeiras com os pais, com os colegas, os professores na escola. Faz amizade, adquire habilidades motoras e cognitivas. Simplesmente vivendo, ela aprende. Agora, a criança que é atípica, o que ela precisa para ela aprender? Ela precisa de um ambiente prazeroso. Ela precisa de modificações, de didáticas sincronizadas. A gente precisa sincronizar essa didática. É uma didática que vai atender tanto a criança atípica quanto típica, tá bom? Então, assim, ao longo da nossa palestra, vocês vão conseguir visualizar como eu posso trabalhar isso, como eu posso desenvolver essas habilidades e não me perder no meio do caminho. Porque o que acontece hoje em dia é o professor que se perde. Como que eu vou ensinar o conteúdo, a multiplicação, para uma sala de aula mista, né? Como que eu vou trabalhar a multiplicação com a criança autista lá dentro? E vocês vão ver que existem essas possibilidades. Nós temos que aprender a sair da teoria e ir para o concreto, tá bom? Sim, Dalila, você terá esse material depois, tá bom? Depois eu vou deixar a Ana, tem o slide, ela disponibiliza para vocês, tá bom? Vamos ao próximo, por favor, Ana. E aí, nós temos aí o nosso próximo slide, que é para uma criança autistas, as coisas não são bem assim, né? Então, assim, primeira coisa, dá... Oi, Bruna, dá para imprimir sim. Então, assim, primeira coisa de tudo que a gente precisa saber. A criança autista, o que ela tem? A gente sabe que nós vamos ter vários tipos de autismo, tá? São 4 tipos. São a síndrome de Asperger, o transtorno invasivo do desenvolvimento, tá bom? Que nós vamos ter dentro dessa gama do TEA. Temos o transtorno autista, né? Que tem as dificuldades de comunicação, interação social. Temos o transtorno desintegrativo da infância. Então, é uma gama de tipos de autismo que nós vamos receber. E aí, para trabalhar com essas crianças, primeira coisa, eu preciso saber que tipo de TEA o meu aluno tem. Para que eu possa preparar os objetos que atraia a atenção, que traga interesse no meu aluno pela aprendizagem. Então, por exemplo, ter dentro de sala de aula várias plaquinhas. Plaquinha do banheiro, plaquinha da água. Primeira coisa de tudo, o ambiente precisa ser modificado. A
cor da sala, não pode ter muita distração. É tudo muito básico para que gere a aprendizagem, tá bom? É tudo muito básico dentro do ambiente. Então, nós precisamos entender aí. Vocês viram que eu coloquei aí, ó, a bola, né? O tênis, a tesoura. Então, são objetos que não exercem atração e não têm função de aprendizagem para o aluno. A bola está lá, ele já está habituado, ele vê a bola a todo momento. Como que eu vou trabalhar uma atividade com o meu aluno, com TEA, com a bola? Não gerou a atração, então isso já não vai funcionar, eu deixo de lado. Tudo bem? Vamos ao próximo. Normalmente, a concentração para atividade pedagógica é muito pequena, gente, tá? É muito pequena. Não adianta eu virar falar assim para vocês assim: olha, trabalhe o conteúdo, a escrita, não vai funcionar. Não vai. Tem que ser algo tudo muito curto, básico, a primeira coisa de tudo que o professor tem que ter. Qual é o tempo que o meu aluno aprende? Olha, eu tenho um aluno que é TEA de suporte 1. Tá, legal. O suporte 1, ele consegue disponibilizar para mim 30 minutos de atenção. Eu consigo. O suporte 2, eu consigo trabalhar em 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos. O suporte 3, eu só tenho 5 minutinhos. É tudo muito rápido. Então, tem que ser algo dinâmico, prazeroso e concreto. Se você vai trabalhar as cores, vou trabalhar o amarelo. Com a criança de suporte 1, a cor amarela, você vai trabalhar durante 20 dias a cor amarela. E de vários tipos, 20 dias. Suporte 2, eu vou trabalhar um mês e 15 dias. Um mês e 15 dias. Olha só, o suporte 3, eu já vou trabalhar durante 3 meses, só a cor amarela. O nome, eu vou trabalhar 6 meses para a construção do nome, para o suporte 3. Então, é gradativo. Não adianta você querer ver o resultado, ensinou hoje, amanhã a criança aprendeu, que não vai funcionar. Você vai ficar frustrado. Então, você tem que ter o quê? Um cronograma didático, devagar, passivamente, e você vai trabalhar aquilo que muitos especialistas não gostam, mas é a palavra real, que é o quê? Trabalhar continuamente um item para surtir. Ou seja, vai ser algo mecânico, Shirley? Vai. Mas que ao final a criança vai saber escrever o nome, vai saber reconhecer, vai desenvolver a fala, vai desenvolver a concentração em alguns momentos, vai desenvolver a socialização. Então, é tudo gradativo, tudo bem? Então, a concentração da atividade pedagógica, vamos lá, vamos trabalhar novamente. Ela é grande, ela é média ou ela é pequena? Ela é pequena. Tudo bem? É gradativo. Não queira a resposta para ontem. Você vai ter a resposta ao longo do tempo. Vou ensinar o meu aluno com TEA a escrever o nome. Você vai começar com as plaquinhas, vai começar com o alfabeto móvel. Provavelmente, no segundo semestre, lá em outubro, ele já vai conseguir juntar um nome. E provavelmente, em dezembro,
Dependendo do suporte da criança, você vai ter a criança escrevendo o nome. Dependendo do suporte, se for suporte 3, você vai conseguir que ele, com as plaquinhas, consiga montar e fazer a junção das letras e montar o nome dele. Tudo bem? Tranquilo até aí? Vamos ao próximo. É normal a criança autista sentir-se desconfortável, intimidada em um ambiente novo da escola? É normal. É normal que ele não queira ficar em sala de aula? É normal. É normal que ele ande pela sala? É normal. Ele precisa fazer o reconhecimento do ambiente. A criança autista com suporte 1, você até consegue que a criança fique, dependendo da sua dinâmica em sala de aula, que ele fique 1 horinha em sala. O suporte 2, possa ser que você consiga que ele fique 30 minutos em sala de aula. O suporte 3, ele vai entrar, vai fazer o reconhecimento do ambiente e vai sair. E se você forçar que ele fique dentro do ambiente, você vai gerar um desconforto. Por isso que precisa de um acompanhamento. Porque a criança vai entrar, vai fazer o reconhecimento do ambiente e vai sair. E aí cabe ao auxiliar, vamos brincar com um bloco, vamos conversar. Tem criança que gosta muito de música, você consegue trabalhar através da música. Tem criança que gosta de imagens, você consegue trabalhar com a imagem. Tem criança que não permite que você toque. E aí, como eu vou fazer essa abordagem? Toda vez que você vai abordar uma criança autista, independente do nivelamento da criança, você sempre abre a palma da mão. Você sempre dá a palma da mão assim, ó, abertinha. E se ele se sentir confortável, ele vai colocar a mão sobre a palma da sua mão. E você, com o dedão, você lentamente vai colocar sobre a mão dele. Isso você está mostrando para ele que, olha, sou amigo. Você não pode pegar. Gente, o autista em si, ele é todo sensível. É um cérebro que não para. Imagina um cérebro que está funcionando 24 horas por dia. Então, é um cérebro que não para. Então, ele sente dor. Esse toque aqui, ó, incomoda, porque dói. Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir a palma da mão e ele vai colocar as mãos sobre a minha palma da mão. Se ele permitir, você pode segurar na mão dele, mas nunca segure desta forma. É sempre segurar de uma forma, ó, bem leve, sutil. Vamos desenhar? Vamos pintar? Olha o vermelho. É sempre assim, ó. Vermelho. Vai pegar o lápis de cor azul? Olha o azul. Caneta azul. Então, você vai trabalhar a fala, o desenvolvimento e automaticamente o reconhecimento das coisas. Tudo bem? Vamos ao próximo. A sala de aula precisa ser simples, sem muitos objetos, para que não haja estímulos em demasiado. Então, por exemplo, vocês estão vendo aí, eu coloquei aí uma imagem. Um menino chegando na sala de aula, tudo muito discreto. Tem alguns materiais didáticos agora que a folha vocês vão começar a ver muito a partir de agora. Quem já está em sala de aula vai prestar atenção nisso. A folha do livro não é branca mais. Ela é amarelada, um tom pastel. Por quê? Para não cansar a criança.
para trabalhar a questão da aprendizagem. Então, o tom pastel manda mensagem para o cérebro: olha, mantenha calma. Você precisa manter a calma. E ali já gera uma aprendizagem. Olha a sala de aula, tudo muito tranquilo, sem muita distração. Brinquedos em sala de aula, nunca. Por isso que toda escola precisa ter a brinquedoteca, para a criança saber que o lugar de brincar na brinquedoteca, o lugar do livro é na biblioteca, o lugar da sala de aula é o lugar que eu vou aprender, o lugar do refeitório é o lugar que eu vou comer, o lugar do banheiro é aonde eu vou fazer as minhas necessidades fisiológicas. Quando você mostra para a criança cada ambiente, não gera estresse. Hoje o que nós temos é uma sala hiper mega lotada, hiper mega poluída, e o professor quer que a criança fique calma, e não vai ficar. Tudo bem? Então a sala precisa ser um ambiente simples. Carteira, cadeira, caderno e tudo muito básico. Vou trabalhar a folha? Todo mundo com folha. Vou trabalhar o caderno? Todo mundo com caderno. As demais coisas, tudo guardadinha. Mochila, sempre pendurada. Tem um lugar próprio na sala que está tudo pendurado. Enfileirado. A criança com autismo, ele não gosta, para muitos, ele gosta de bagunça. Não, não. Ele gosta das coisas organizadas. Vocês já notaram, quando você coloca o brinquedo, ele vai enfileirar, ele vai montar os blocos bonitinho e tudo alinhadinho. Então, as mochilas, elas precisam estar alinhadas e sempre do mesmo jeito. A primeira mochila do Joãozinho, a mochila do Joãozinho tem que estar lá. A segunda mochila da Mariazinha, está lá a mochila da Mariazinha. A terceira mochila é da Eduarda, está lá da Eduarda. A quarta é da Lucy, está lá da Lucy. Ah, o Joãozinho faltou. Posso colocar a mochila do Jonathan no lugar do Joãozinho? Deixa o lugar do Joãozinho vazio, porque ele vai entender que o Joãozinho não veio, mas o lugar do Joãozinho está vazio. Se você colocar outra mochila ali no lugar do Joãozinho, pode gerar a crise, porque saiu fora da rotina. Tem que ter rotina. Ah, é hora da alimentação, é hora do almoço lá na escola. Como que nós vamos orientar? Vocês que serão pedagogas, futuramente vocês terão aí o cargo de coordenadora de uma escola. Tem lá um momento da alimentação, o cardápio de hoje é arroz, feijão, batata, carne moída. Vai fazer plaquinhas e vai colocar lá na parede bonitinho o arroz, o feijão, a batata, a carne moída. Que dia que é hoje? Segunda-feira. Olha só que legal. Quando você coloca desse jeito, a criança chega, o que ele vai encontrar no prato? O arroz, o feijão, a batata, a carne moída. Vocês estão entendendo? Estou sendo clara? A cor do prato também precisa ser sempre igual. Tudo bem? Se todo mundo vai receber um prato azul, ele também vai receber o prato azul. Nunca coloque o prato de vidro, porque você vai gerar, qual é a questão? O quê? Um perigo para a criança autista. Então, o que você vai fazer? Hoje nós temos vários tipos de materiais. Tem um material mais acrílico, né? Tem um prato mais firme, que é o inquebrável, tá bom? Então, assim, sempre pensar na segurança da criança. E a cor tem que ser unificada, tá? Padronizado, tudo bonitinho, tá bom?
Vamos lá, o próximo. Olha só essa sala de aula. Essa sala de aula, ela está com fator positivo ou negativo? Negativo. Olha como ela está poluída. Mas todo pedagogo gosta de uma sala assim. Todo pedagogo gosta, é incrível. Pedagogo, psicólogo, os professores de matemática, os especialistas da vida aí, todos gostam de uma sala toda, né, decorada. E tem lá o relógio, e tem o calendário. Mas não, é poluído. Olha só como está bem poluído. Olha as cores, amarelo gritante, a mesa laranja, a outra mesa azul, a cadeira amarela. Gente, isso vai gerar um desconforto para a criança, para o autista. Não só para o autista, é que nós estamos falando do autista. Mas se eu for entrar em outros transtornos, para uma criança com TDAH, com hiperatividade, isso é atrativo para ele não ficar sentado. Ele não vai parar para poder aprender, porque está tudo muito colorido, está tudo muito poluído. Então, quando eu logo em janeiro, quando eu estou fazendo meu planejamento, e a coordenadora chega, ou a dona da escola, ou a diretora, fala assim: olha, professora, você vai ficar lá com o segundo ano do ensino fundamental ciclo 1, com as crianças de 7 anos. Segundo ano, ensino fundamental ciclo 1, as crianças têm 7 anos. Tudo bem? Você vai ficar lá com a criança do segundo ano. Ah, vou ficar com as crianças do segundo ano. Porém, você vai ter uma criança autista na sua turma. Você precisa preparar sua sala. Eu vou modificar toda a minha sala para receber essa criança. Tudo bem? Eu vou programar o ambiente. Tudo bem? Então, essa sala eu não consigo ter uma eficácia. Próximo. O aprendente precisa visualizar somente os materiais ou os brinquedos que irá trabalhar, para que haja a maior concentração possível. Vocês viram aí que eu coloquei? Olha só, tudo muito básico, tudo muito neutro, tudo muito leve. Tá vendo? Porque é o básico que ele precisa. Não precisa de algo carregado, não precisa de muita coisa ali no ambiente de aprendizagem, tá bom? Então, ele vai olhar para o lado, o amigo vai ter a mesma coisa. Vai olhar para o outro lado, o amigo vai ter a mesma coisa. Então, não vai gerar aquele interesse em levantar e pegar o que é do outro, tá bom? Lembrando que depois eu vou passar para vocês, eu vou trabalhar essa questão da sala de aula, e depois eu vou falar para vocês sobre a comorbidade. Eu acho interessante passar isso para vocês. Quando vocês vão receber um aluno autista, TEA, em sala de aula, ele não vem só com autismo. Ele vem com comorbidades. Mas eu vou explicar isso para vocês depois. Tudo bem até aí? Todo mundo entendeu? Faz um falôzinho aí. Belezinha? Tá? Então, qual é a questão? Eu preciso de coisas neutras. É o básico. Tudo bem? É o básico. Tem o básico, perfeito. Tem o básico, gerou aprendizagem. Tem o básico, eu consigo dar conta. Tem o básico, eu não gero estresse para o meu aluno e nem para mim, quanto professor. Próximo, Ana, por favor. O padrão do comportamento autístico impõe rigidez a uma sequência de aspectos fundamentais diários. Isso tende a ser uma dificuldade para o ensino. Por isso, ele sente segurança numa rotina. Olha só o que Cunha diz. Para quem aí é da área da educação, procure, gente, uma dica. Leia bastante os livros de Cunha.
tá bom? Questão de didática magma de Libânio. É muito interessante, tá? Vocês precisam ver outras gamas de didática para ser trabalhado com a criança. Olha só o que Cunha diz. A rotina pode ser transformada em uma ferramenta, criando uma possibilidade de aprendizagem. Isso vai facilitar tanto para a organização da sua sala, quanto para o seu aluno com o TEA, tá bom? Então, assim, segunda-feira, o que nós vamos fazer? É o parque. Procurar colocar o parque às 10 horas. Faça sol, faça chuva, vamos para o parque às 10 horas. E aí, qual é a questão? Tem um relógio na sala de aula, um relógio sempre grande, com os números simples. Sabe aquele relógio grande que tem 1, 2, 3, 4, bonitinho, até 12? Aquele relógio. Aí é horário. Estuda de manhã. Entramos 7 horas, ó. 7 horas, 7h05. Hora da chamada. Vai fazer se é educação infantil ou primeiro ano, vai fazer aquelas cartelinhas com o nome. Não use papel colorido. Use o branco. Letra pequena, letra preta, tamanho mediano. Plastifica, tá bom? Por quê? Chamada, Maria. A Maria pega o cartão e leva e coloca lá. Sebastião, põe lá na chamadinha. Fez a chamadinha, pega a chamadinha e, por exemplo, pode deixar num outro ponto, tá bom? Mas tudo neutro. Tem gente, a educação infantil, principalmente, comete alguns crimes, tá? As meninas aí que são ADIs, né, auxiliares de desenvolvimento infantil, que trabalham em creche, que trabalham em educação infantil, comete muitos desses erros, né? Polui a sala, decora, aí você recebe um aluno autista, o aluno fica agitado, aí escreve no caderno da mãe, a caderno de recado, falando para a mãe que a criança está atrapalhando a aula, mas você poluiu o ambiente. Então, qual é a questão? Ter a rotina. Hora do café. Se é a musiquinha que você canta, procura cantar a musiquinha. A mesma musiquinha todo dia, né? Meu lanchinho, um exemplo. Meu lanchinho, vou comer para ficar fortinho e crescer. Tá bom? Cantou, vai servir da mesma forma. Começa sempre por primeiro, dá o copo, vai dar o copo primeiro, dá a caneca para todo mundo. Vai dar o pão, é hora do pão? Dá o pão para todo mundo. Tudo bem? É sempre assim, tá? Tem que ter rotina e sempre pausadamente. Parabéns, vocês comeram tudo, ó, pausadamente. Porque o meu aluno com TEA, ele precisa entender a mensagem. O cérebro dele precisa atender o comando que eu estou dando, quanto professora. Parabéns, comeram tudo. Vamos para a sala. Agora é hora do desenho. Aí vai dar o desenho. Agora é hora, olha lá o relógio, hora do parque, hora do almoço, hora do soninho. Aí é o momento do estresse. Porque ele não vai dormir, ele não vai deitar. Se ele é medicado, se ele toma uma medicação, ele até dorme. O suporte 1 dorme, suporte 2 não dorme, suporte 3 não dorme. Tudo bem? Se tem as outras comorbidades, também não dorme, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que preparar o ambiente
os aluninhos vão dormir e a minha criança com TEA que não dorme, eu vou criar um outro ambiente. Vou com ele lá para a brinquedoteca e nós vamos brincar com blocos, nós vamos brincar de casinha, nós vamos brincar de organização. Vamos, se é um menino, vou brincar de organizar os carrinhos, vou brincar com a boneca. Por quê? Você gera um ambiente tranquilo para a criança com TEA e para os demais que precisam tirar a hora do soninho. Isso na educação infantil. O ensino fundamental não tem o soninho, mas é a hora de ensinar matemática agressiva para a minha criança do Fund 2, lá do 4º ano, que vai aprender a divisão, eu vou retirar o meu TEA, suporte 2, suporte 3, vou levar para um outro ambiente e vou ensinar a divisão de uma forma mais diversificada. Por isso, precisa do auxiliar. Tudo bem? O TEA, o autista suporte 1, ele consegue ficar em sala de aula e entender o comando, a não ser que ele tenha determinadas comorbidades. Mas aí a gente conversa isso depois. Próximo, Ana, por favor. Olha só. Olha o armário. Vocês viram aí o armário que bonitinho? Por meio de figuras, por meio de objetos. Sempre grande, ó. Olha só que bonitinho. O nome da criança, ó, Luiz Fabrício, e os itens bonitinhos. Ou eu posso colocar as plaquinhas no meu armário, de um lado só, banheiro, água, hora da lição, tá bom? E aí eu vou levar a plaquinha para minha criança com TEA e vou mostrar. Olha, banheiro, água, tá bom? Banheiro, água, hora do café, hora do lanche, hora do parque. Quando ele quer se comunicar com você, principalmente a galerinha suporte 3, que muitos não verbalizam. 3, alguns do suporte 2 também não verbalizam. Eles gostam da plaquinha para se comunicar. E quando você coloca as plaquinhas, se ele quer ir para o banheiro, ele pega a plaquinha e fica, ó, ou ele te puxa, ó, banheiro. Ele não pode esperar muito. Ah, espera um pouquinho que eu já levo. Espero. Não, não faça isso, porque vai gerar um problema para você mesmo. Quer ir para o banheiro? Vamos para o banheiro. Galerinha, eu já volto. Vou levar o amigo para o banheiro, se você estiver sozinho. Mas se tiver um auxiliar, pro banheiro. E leva ele para o banheiro. Não deixe esperar muito tempo. Tudo bem? Ele não compreende essa questão de esperar. Não tem. O cérebro não tem esse comando, eu preciso esperar. E isso vai gerar o gatilho. Ele vai gatilhar, ele vai ficar nervoso, ele vai entrar em crise e vai gerar conflito. Ele vai te bater, se for muito agressivo, vai te bater, vai se morder. Tem criança que não vai bater no professor, que não vai bater no amigo, mas ele vai se machucar. Ó, ou vai bater a cabeça, porque ele vai ficar nervoso. E você pode gerar esse conflito. Então, com um ambiente tranquilo, fica mais fácil. Próximo, Ana, por favor. A rotina deve estar no campo da visão da criança, ó, lembra? A criança vai pegar o cartão de comando, marcar este cartão, executar a tarefa, retornar o cartão para o campo de rotina. Tipos de cartão: miniatura, que remete ao objeto real, colorido ou foto ou outros. Então, ó, vocês viram aí? O fundo é sempre branco. O fundo sempre precisa ser branco.
Ah, Shirley, mas eu queria usar o fundo, pegar um sulfite amarelo, um rosa, um azul. Não, é sempre branco. Eu vou falar uma coisa para vocês, uma coisa que eu aprendi, ó, lá na pedagogia, lá em 1900 e bolinha. Brincadeira, não tem muito tempo, não. Em 1990 e bolinhas. Tem sim, no magistério. Eu fiz magistério, ó. Não vou falar, eu posso falar a minha idade, que eu não tenho problema nenhum. Tenho 40 anos. 40. Me formei com 17 anos. E a questão principal é, a gente precisa aprender, vocês viram aí que o meu PowerPoint ele é branco, não é tão colorido assim, porque isso é uma didática. A gente tem o hábito de colocar muita cor, e a cor atrapalha a aprendizagem. Então, eu preciso usar o sulfite branco e colar as imagens e plastificar, tá bom? Porque não pode ser nada áspero, nada que ele fique irritado. Então, eu colo a imagem e plastifico. Quando ele passar a mãozinha ali, ó, tá liso. Não vai machucar, não vai ser agressivo. Tudo bem? Belezinha? Próximo, Ana. Olha só, olha na escola. Chegando na escola, ó, chegou com o pai. Vamos dizer que essa criança aí tem aí um suporte 1, tá bom? Ó, ele chegou com o pai, ele entrou na escola sozinho, entrando na sala de aula, ó, fazendo atividade, ele aceita ajuda na hora do recreio, ele come o lanche, mas vocês viram, ó, ele tá ali, ó, no ambiente dele. Brincar com os amigos, o suporte 1 ainda brinca. Voltar para a atividade, ele ainda faz. Acabou muito bem. Então, o que você pode fazer? Você pode criar esses ambientes, essas figuras, colocar e mostrar isso para a criança logo no primeiro dia de aula. Tá vendo? O que ele vai fazer? Olha só que legal, tá bom? Lembrando que o suporte 1 consegue atender esses requisitos. Suporte 2, talvez. Suporte 3, não. Tudo bem? Mas você mostrando para ele o que ele vai fazer no ambiente escolar é legal. Próximo ano. Pode mudar, isso. Estudos científicos demonstram que a iluminação por lâmpada fluorescente, tão comum em sala de aula, tem sido um fato que afeta. A lâmpada, a iluminação precisa ser mudada, tá bom? Então, assim, é aquela luz, não pode ser a fluorescente, porque deixa ele muito agitado, tá? Então, precisa ser uma lâmpada mais leve, com uma iluminação. Tá de dia? Abre bem as janelas, deixa a claridade natural da sala. Agora, se for um ambiente muito escuro, tem outros métodos de lâmpada para ser utilizado, tá bom? Tudo isso leva à dificuldade em aprendizagem. Você que é pai, você que é mãe, que está me assistindo, que tem seu filho aí com TEA, quando você vai adquirir um ambiente escolar para o teu filho, você precisa analisar tudo isso, tá bom? Se for uma escola privada, você precisa exigir algumas coisas, tudo bem? Se for uma escola pública, você pode fazer uma solicitação junto à secretaria. A secretaria vai fazer um requerimento à diretoria, se for ensino fundamental, à diretoria de ensino, se for educação infantil, à secretaria, para ser atendido a algumas mudanças dentro do âmbito escolar. Tudo bem? Eu sei que vocês podem falar assim, nossa, Shirley, a teoria é maravilhosa, mas é a prática. A prática acontece, mas você tem que ser incisivo. Eu falo ser incisivo
Uma porque também sou da área jurídica. Então, eu sou bem enfática. Então, assim, tem que fazer, tem que fazer. Não pode deixar para amanhã. Tudo bem? Vamos lá. Próxima, Ana, por favor. O comportamento do ser humano depende de como ele percebe o exterior, pois dois mecanismos elementares, por exemplo, a sensação e a percepção. A descoberta dos autistas são muito influenciadas pela sensação, com pouca interferência cognitiva. Então, assim, ele gosta, é hora de jogar bola, prepara uma bola só para ele. Se ele quiser jogar bola com os amigos, legal. Mas também possa ser que aconteça que quando você der a bola para ele e der a bola para os demais da sala de aula, sabe o que ele vai fazer? Ele vai lá pegar a bola dos amigos e segurar. Por quê? Ele gosta de mostrar para... Olha, eu peguei, é meu. E aí, cabe às demais crianças e falar assim, parabéns! Ele vai ficar feliz, né? Ele vai ficar feliz. Pega outra bola e vai brincar. Então, a gente precisa preparar também as nossas crianças para receber o amigo. Tá? A criança, ela consegue se adequar com o ambiente. Eu sei que muitos vão falar assim, mas tem criança que é má. Tem, não vou dizer para você que não, tá? Eu sou psicopedagoga, neuropsicopedagoga, eu tenho os meus pés no chão, ó. Eu sei que a criança gosta de provocar o outro, então cabe ao professor ajustar. Eu tenho um hábito, eu sempre falei para as minhas alunas do curso de pedagogia, de letras, matemática, da área da educação, principalmente a turma que eu orientava os estágios, eu falava bem assim, galera, aprenda uma coisa, isso daí é uma coisa que é uma dica que eu vou dar para vocês. A gente aprende lá em Libânio. Mário, Libânio. O professor tem que aprender a não mostrar os dentes. Ele não pode ser agressivo. Ele tem que ser amigo, ele tem que ser companheiro, ele tem que ser educador, ele tem que ser prestativo, ele tem que criar um ambiente, porém ele não mostra os dentes. Quando você mostra o dente para o teu aluno, você fala para ele assim, oi, a criança fez leitura do seu jeito, fez a leitura da sua característica, fez a leitura do teu perfil. Ele pega e começa a te manipular. Então, quando eu entro em sala de aula, bom dia, vocês estão bem? Ó, plena, amiga, não consegue o olhar quando você vai falar olho no olho. A criança não consegue fazer a sua leitura. Então, logo ele fala assim: não sei o que me espera, eu vou acatar as regras. Tudo bem? Já a criança, o autista, ele não consegue fazer essa leitura. Mas você precisa criar um ambiente tranquilo para os demais e para a criança com TEA. Próximo, por favor. Para melhor aproveitamento das atividades pedagógicas, deve-se observar o seguinte aspecto. Existe uma hipersensibilidade aos estímulos exterior, barulho, levar objetos insólitos à pele, ficar por vezes preso à observação de um pequeno detalhe no ambiente. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Sempre precisa conversar com a turma. Pessoal, menos. Segura. Opa. Olha o amigo. Atenção. Tudo bem? Por isso que é legal sempre a criança com TEA andar com fone, tá bom? O que eu sempre oriento aos pais. Vou orientar vocês pedagogos, vocês futuros pedagogos, que oriente sempre o papai e a mamãe, quando a criança usar o fone,
procurar não usar aquele fone colorido, que fica brilhando a luz. Por quê? Eu não tenho só a criança com TEA na sala de aula. Eu tenho outras crianças com uma gama de transtornos. Se na sala eu tenho uma criança com TDAH mista, que é desatento e hiperativo, aquela luz do fone, ó, que está brilhando, vai chamar atenção. Eu não vou conseguir ensinar a minha criança com TDAH. Ah, se eu tenho uma criança com dislexia e aquele fone está brilhando, eu não vou conseguir ensinar a criança com dislexia. Se o barulho está imenso, eu não vou conseguir ensinar a criança com TDAH. Então, você precisa propiciar o ambiente. Tudo bem? Eu sei que vocês vão falar assim, Shirley, mas é difícil. Mas não é impossível. Por isso que nós temos o fone abafador, tá bom? Ó o barulho. Todo mundo coloca aí, ó. Eu estou falando, coloca a mão. Abafou, ó. Abafou, deu uma diminuída. Ele precisa abafar bem, tá? Tem mamães que colocam aquele protetor auricular lá dentro. Não é legal, tá bom? Porque a maioria das crianças com TEA tem o problema do processamento auditivo, tá bom? E isso dificulta a aprendizagem. Então, eu não posso colocar o protetor auricular lá dentro, porque eu vou dificultar, eu vou desestabilizar outro campo central da aprendizagem. Então, é só o abafador. Tudo bem? Próximo, Ana, por favor. Gente, eu estou falando muito rápido. Olha lá, ó. Quanta sensibilidade auditiva. Ó o abafador aí. Estou falando muito rápido? Está dando para entender? Vai mandando falorzinho aí. Qualquer coisa, vocês mandam depois, tá? Então, é sempre assim. E o professor precisa falar numa altura mediana. Olha só o meu timbre de voz. Eu, Shirley. Eu, Shirley, entendo que eu não sou... Não tá dando para entender? Ah, tá dando, beleza. Eu, Shirley, entendo que eu não tenho perfil de professora de educação infantil. Por quê? Olha o meu timbre de voz. É grave e forte. Isso assusta a educação infantil. Então, eu não posso ser professora de educação infantil. Eu não vou gerar aprendizagem, eu vou gerar medo. Eu sempre fui diretora de educação infantil. Para dar aula, sempre funcionou para o ensino fundamental ciclo 2. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano, quinto ano. Ensino fundamental ciclo 1. Ensino fundamental ciclo 2. Funciona. Sexto ano, sétimo, oitavo, nono ano. Ensino médio funciona. Primeiro ano do ensino médio, segundo ano do ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Meu timbre de voz é sucesso no ensino superior. A forma como eu abordo o meu aluno. Tudo bem? Então, eu preciso ter uma análise do meu perfil. Não adianta eu querer, ai, mas eu gosto tanto de criança pequena, mas esse meu timbre de voz não gera aprendizagem. Eu tenho que ser uma professora com voz baixa e mansa, mais disciplinada. Eu não tenho. Vocês estão vendo? Esse é meu timbre de voz. Eu tenho a voz forte. Então, educação infantil não combina comigo. Tá bom? Eu preciso tranquilizar o meu aluno. Eu trabalho com crianças autistas? Trabalho. Como psicopedagoga, neuropsicopedagoga, o que eu preciso fazer? Eu sempre estendo a palma da mão e eu vou falar sempre assim, ó. Oi, você está bem? Bom dia. Ó, bom dia. Eu prolongo. Vamos
Olha só, laranja. Eles já olham assim, ó, mas sempre pausadamente, porque meu timbre de voz é grave, é forte. Para não assustar, tem que ser pausadamente. Tudo bem? Se eu vou usar o timbre muito alto, a criança precisa estar com abafador. Tá bom? Próximo, por favor, Ana. Capacidade espacial. Em decorrência da característica fragmentação da percepção visual, a habilidade espacial torna-se limitada, fixando detalhes menores em detrimento da consciência global. Então, o que eu preciso? Eu mostrando para ele onde é cada lugar, ele vai entrar e vai sair sem gatilhar, sem entrar em crise. Tudo bem? Por isso que eu preciso sempre mostrar o espaço. Eu sempre oriento os pais e os professores, e eu vou falar isso para vocês, alunos, no geral. Vai começar a aula lá no dia 10 de fevereiro. Eu vou falar para a mãe da minha criança com TEA. Mãe, tem como você trazer a criança no dia 5? Por quê? Não recebi os demais ainda. Então, ele vai chegar na escola, ele vai conhecer o ambiente, ele vai andar pela escola, ele vai conhecer o ambiente, ele vai ver como é o ambiente quietinho, sem barulho, no dia 5. Ele volta no dia 6, ele volta no dia 7, ele volta no dia 8, ele volta no dia 9, e no dia 10 ele vai chegar antes dos demais. E aí vai começar a chegar, e ele vai vendo, olha, chegou o primeiro, chegou o segundo, chegou o terceiro, ó, ele vai receber os amigos. Olha a diferença. Eu recebi ele primeiro, eu apresentei o ambiente para ele primeiro. Quando chegou os demais, ele está recebendo os amigos, e não os amigos recebendo ele. Tá vendo? Então, eu preciso criar um ambiente. É a capacidade social. Eu apresento antes para que ele saiba o ambiente no qual está sendo inserido. Próximo, por favor, Ana. O que fazer? O ambiente é rico em oportunidades concretas para aplicar as habilidades, criar atividade que explore. Então, por exemplo, vou ensinar sobre frutas. Eu sei que muitos vão gostar, outros não, né? Mas, por exemplo, vou ensinar sobre frutas. Eu vou levar para a sala de aula frutas, vou pedir para as mães. Joãozinho vai trazer maçã, o outro vai trazer a pera, outro vai trazer a banana, outro vai trazer a uva. Eu vou mostrar no concreto. E aí eu vou colocar em potes brancos em cima da mesa e vou explicar para cada um deles. Possa ser que o meu autista ele pegue a uva e chupe e não goste. Eu já estou gerando aprendizagem. E falo para ele: uva, maçã, banana, mamão. E vou cortar sempre em pedaços, não pequenos, mas medianos, que ele possa segurar. Todos deverão pegar as frutas com a mão, tá bom? Porque eu vou trabalhar essa seletividade. Vou trabalhar a cor vermelha. Então, uma semana eu vou trabalhar a cor vermelha. Vou trabalhar o amarelo. Uma semana eu vou trabalhar o amarelo. Tudo bem? Eu vou ensinar. E automaticamente eu vou estar mostrando para ele. Tá bom? O campo precisa ser concreto. Ele precisa pegar. Ele precisa saber. Tudo bem? Próximo ano. Capacidade de simbolizar, tá bom? A criança vai ter dificuldade em reconhecer as coisas. Então, você precisa nomear tudo. Nossa, Shirley, mas eu tenho que nomear tudo? Tem. Caderno,
Caderno de matemática. Olha só, uma dica. Professores, pedagogas, Funde um. Nós temos o hábito de pegar um caderno para todas as matérias. Não, não pode. Caderno de matemática vermelho, caderno de português amarelo, caderno de história verde, de ciência azul. Quando você coloca e pede para a mãe encapar ou trazer assim, vai facilitar para o meu aluno TEA, vai facilitar a organização de toda a sala. Tudo bem? Precisa nomear, precisa ensinar cores, precisa ter rotina para não gerar prejuízo de linguagem. Tudo bem? Próximo ano. Capacidade de simbolizar. Olha só que legal. Fazer sempre, mostrar, promover atividades, estimular, copiar, recopiar, desenhos. Precisa ter. É um método maçante? É, mas precisa ter tem que ser efetivo. Gente, a gente precisa parar de sair muito do papel. Tem criança suporte 3 que come papel. Eu preciso de deixar esse hábito de lado, é o concreto. Tá bom? Então, por isso que é legal sempre ter as planilhas, tá? E isso vai ajudar vocês até na alfabetização. Próximo ano. Cognição. O que fazer? Então, nós temos o foco. Para trabalhar o foco desse meu aluno, eu preciso entender uma coisa, tá? Todo autista tem as suas limitações. Eles têm as limitações. E você precisa entender que essas limitações, ela vai dificultar muita coisa, principalmente o processo social. Então, a aptidão que ele possui, você precisa valorizar. Eu tenho uma criança que ele só gosta de comer coxinha. Não come arroz, não come feijão, só coxinha. Café da manhã é coxinha, almoço é coxinha, lanche da tarde é coxinha, janta é coxinha. Hoje, eu já estou com ele já há 4 anos. Hoje, ele não fica só na coxinha, ele já come uma maçã, ele já foi só para o arroz, o feijão ele não aceitou, mas ele gostou da lentilha. Então, eu vou inserindo, eu vou trabalhar as habilidades, eu vou trabalhar o foco, eu vou trabalhar através do quê? Da questão rotineira, do condicionamento. Chegou a hora da palavra. Muitos não gostam, mas o condicionamento gera aprendizagem no TEA. Se eu canto, bom dia, coleguinha, como vai? Todo dia de manhã? É todo dia de manhã. A barata diz que tem. Depois disso, eu tenho que cantar. Ah, é o momento de brincar. Eu tenho que brincar. Então, são rotinas. Eu preciso levar o meu aluno a ter foco. E o foco só deverá ser no indivíduo nas aptidões que ele possui. Tudo bem? Não queira trabalhar a escrita com uma criança que é suporte 3, que você não vai conseguir essa aquisição. Primeiro, você vai prepará-lo para depois ter a aquisição da escrita e novas habilidades assim. Próximo ano. Um currículo com atividades funcionais. Olha só, eu preciso aprender a trabalhar isso com o meu aluno. Mas, Júlio, como que eu vou trabalhar isso com a criança? Eu lembro quando eu estava, é legal a gente dividir isso. Eu acho que, Ana, vai até 9h30? Pode ser, Shirley, fica a seu critério. Tá, eu Se vou você correr quiser aqui para estender. as meninas, tá Tá, bom? E para os
Tá, joia. Então, quando você vai trabalhar fração, eu quero trabalhar fração na prática, Shirley. Leva a pizza para dentro da sala de aula. A pizza é algo, pizza de queijo. Quem tem teia na sala de aula? Pizza de queijo é sucesso. Leva a pizza de queijo e ensina a fração, ensina a dividir. Ó, funciona! É uma dica legal, tanto para o suporte 1 quanto para o suporte 2 e 3. Olha só os desenhos, o que eu estou trazendo para vocês aí, as imagens. Tudo com concreto. A canetinha não pode ser fina, tem que ser grossa. O lápis de cor não pode ser fino, tem que ser grosso. Então, eu preciso desenvolver o meu aluno e trabalhar nele a autonomia. Olha só, vou ensinar matemática, os números, olha só. Tá vendo? Eu vou ensinar na prática a quantidade, os valores. Isso é legal. Vou trabalhar a questão do ovo. Trabalhar, estou lá no Fundi 1, no 5º ano. Preciso trabalhar lá em ciências a questão do óvulo. Tudo isso você consegue. É criatividade. Tá bom? Vamos lá. Canto temático. Isso é legal. Cantinho da casinha, lá, do cabeleireiro, do médico, do dentista. Isso é legal você criar esses cantinhos na educação infantil. No ensino fundamental, isso não funciona. Olha só, olha o cantinho da casinha. Que legal, lá na educação infantil. Isso a gente faz lá na... Pode passar, Ana, desculpa, eu me empolguei aqui, esqueci de falar. Pode ir. Isso, Ana. Olha o canto da casinha. Olha só que legal. Montei essa casinha na brinquedoteca. Isso lembra para a criança o ambiente da casa, as panelas. Eles vão pegar muita panela e brincar de abrir e fechar. Pá, 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 pá. Porque é o barulho que a mãe faz em casa, o fogãozinho. As meninas amam. Próximo, Ana. Olha a sala de leitura. Mostra aí, Ana. Olha a biblioteca. Olha só que lindo. Tá vendo? Tudo muito simples. A árvore, as mãozinhas. Olha que legal. Olha o livro. Olha aí os puffs. Tá vendo? É um ambiente prazeroso que dá para você construir lá na sua escola, dá para você criar dentro do ambiente escolar. Próximo, Ana. Atividades. AVD. Vocês viram aí que eu coloquei aí para vocês? Porque geralmente o povo usa termos técnicos e esquece de explicar aí. Vocês vão ver muito aí, ó, AVD, que é a atividade da vida diária, que ele faz no dia a dia, em casa, na rua, no supermercado, e a atividade da vida prática, tá bom? Que é a AVP. AVD, vida diária, AVP, vida prática. Próximo, Ana. Aí nós vamos ter o próximo aí, a estratégia para o professor no trabalho com autista. Olha só, sempre o professor abaixado no limite da mesa. Então, o professor de educação infantil tem que gostar de chão. Tem que colocar os joelhos no chão, professor de educação infantil. Fundi 1, a gente já consegue, né, encurvar um pouco mais. Mas educação infantil é joelhinho no chão. Próximo. O aprendizado através do visual e concreto, nós já falamos, não vou repetir mais, tá? Rotina para criança. Olha só. Próximo, Ana, por favor. Olha a prancha, isso daí é instrução visual. Diz como executar a tarefa por sequências de foto. Tá vendo, ó? O menino lava a fruta e a verdura para comer.
o menino toma sorvete de chocolate no calor. Então, as imagens, embaixo a escrita. Tudo bem? Sempre com a prancha. Próximo. E aí nós temos o sistema alternativo de comunicação. Motora, ele pegar as coisas sozinho. Visual, desculpa, mostrar algo sozinho. Objeto, pegar o próprio copo para tomar água. Foto das figuras, a escrita e depois gera as frases. Próximo, Ana. Olha aí o que eu falei logo lá no início. Olha lá na merenda, que legal que é. Segunda-feira, olha o feijão, o arroz, olha a carne de panela. Geralmente é a carne com a batata, o tomate, o alface. Isso é importante. E sempre tem um nome embaixo. Olha só que legal. E quando vai colocar no prato, não mistura tudo. Deixa tudo separadinho. Cantinho do arroz, do feijão, cada coisa no seu lugar. Ele não gosta que misture, não gosta de bagunça. Tá bom? Olha lá. O PEX, que é o Sistema de Comunicação por Troca de Figuras. Vocês vão ver muito próximo, Ana. Vocês vão ver muito aí. Próximo, Ana, mais um. Estamos no... Isso, olha os PECs aí. Sistema de comunicação por trocas de figura. Vocês vão ver muito essas siglas, tá bom? Que é o sistema de comunicação. Próximo, Ana. Tá bom? Olha lá, que são as pranchas para ir ao banheiro, higiene pessoal, ir no parquinho, tá bom? Então, sempre tem que ter o começo, o meio e fim, tá? Em casa, dá essa sugestão para a mãe colocar na geladeira, onde a criança possa se encontrar. Próximo, Ana, só para elas visualizarem. Olha aí. Olha só que legal as imagens. Vestir, fechar, abrir, bochechar. É legal essas pranchas, porque a criança consegue visualizar, tá? Principalmente suporte 1. Hora de escovar os dentes, lavar o rosto, limpar a mão, tá bom? Então, sempre é importante ter as pranchas. Próximo, Ana. Olha os cartões de comunicação. Perna, mãe, tchau, desenhar. Quando a gente só tem uma criança teia na sala, quando é hora de ir embora, a gente coloca a escrita mãe e coloca a foto da mamãe. É legal porque ele já assimila. Próximo, Ana. Olha só os PPs para autista. Você pode criar isso manual. Olha só, você monta as letrinhas, a gente chama de alfabeto móvel. Ó, peixe, o desenho, os quadradinhos, e a criança pega a letra e vai colocando. Isso auxilia na alfabetização. Próximo, Ana. Ah lá, eu quero, eu estou, diversão, sempre com as plaquinhas, tá bom? Próximo, Ana. Olha o app de comunicação alternativa. Emoções, necessidades, comida, diversão, roupas, comida. Olha as plaquinhas. Isso é comunicação alternativa. Geralmente para criança, suporte 2 e 3. Tá bom? Próximo, Ana. Aí nós temos as plaquinhas novamente, comunicação por figura. Próximo, Ana. Grande foco na educação é isso. Olha só o que Cunha diz. Assim, quem aprende primeiro é o professor, e quem vai ensinar-lhe é o seu aluno. Tá bom? Então, gente, agora eu vou abrir para vocês para pergunta. Aqui são as nossas referências, aonde peguei. Pode colocar no próximo, Ana, por favor. Próximo. Próximo. Isso. Eu sou a Shirley. Olha eu aí. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu até falei para vocês que eu iria falar de algumas comorbidades. Vou falar bem rapidinho. A criança que tem
TEA, tá bom? Ele tem uma gama de comorbidades. O autismo, ele não vem sozinho. Ele vem com a dislexia, ele pode ser TOD, ele pode ser disléxico, ele pode ser hiperativo, ele pode ser misto, ele pode ter TPAC, ele pode ter o TAG, que é o transtorno de ansiedade generativa. Então, assim, é uma série de coisas. Então, vocês precisam estar atentos, tá bom? A essa gama. Quem é meu autista? Quem é? Né? Ele tem o quê? Mãe, ele é autista? É. Mas ele tem comorbidades? Geralmente a mãezinha não sabe, tá bom? Por isso precisa do psicopedagogo, do neuropsicopedagogo, tá bom? Para dizer quais as comorbidades, para você não ter surpresa. Porque às vezes você prepara toda uma aula, mas a criança TOD. Ele não vai parar sentado. Ele vai ser agressivo. E aí, o que você precisa? Ter uma outra dinâmica. Ah, ele é disléxico. Ele aprende e esquece. Então, qual é a questão? Você precisa trabalhar por repetição, tá bom? Então, precisa saber quem é essa criança, tá bom? Alguém tem perguntas? Que bom que vocês estão gostando. Eu falo demais, né, gente? Mas, Shirley, mas você vai falando, mas você prende a gente, assim, de uma forma, né, que a gente fica ali atento ao que você está falando, a todos os detalhes, né? Acho que nada melhor do que alguém que vive de fato a prática com essas crianças, para que a gente possa entender como é que funciona para quem vai enfrentar isso em sala de aula, né? Ou até mesmo para quem enfrenta mesmo dentro de casa, enfim. Mas passou assim a hora voando, assim, por mim, seria Voou, mais meia hora. voou, porque hoje a gente só falou, hoje pegamos só o autismo para falar. Ana, se a gente for falar sobre todos os transtornos, socorro, Deus! É muito, né? Né? O TDAH. Então, assim, É, hoje temos uma sala de aula, não são só de alunos típicos, é atípicos e com um leque de transtornos. E o professor ele precisa saber conhecer, detectar e não se desesperar. é isso mesmo. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de perguntar alguma coisa para quem está estagiando, para quem já trabalha como auxiliar de sala? Gostaria de aproveitar, né, essa oportunidade de já perguntar alguma coisa para a Shirley e aproveita que o momento é agora, não tenha dúvidas, né? Não vamos sair da palestra aí com dúvidas ou dificuldades. Se vocês quiserem colocar no chat, enfim, com certeza a gente vai trazer a Shirley mais vezes para trazer mais conteúdos aí a respeito dos transtornos de aprendizagem, principalmente na educação, né? Então, professora, meu nome é Elisângela, é, eu trabalho no OSEM, que tem 3 crianças, assim, né? Tem uma que tem autismo, a outra é, como é que fala? É uma com autismo e a outra com síndrome, né? Então, elas são muito imperativas, são muito amorosas, são crianças amáveis, sabe? Para mim, só o fato de acordar, ir trabalhar e ver a carinha delas, a gente chegar, abraçar e aí sentir o carinho que eles transmitem para nós, é maravilhoso. É maravilhoso. Eu não tenho muito o que explicar, entendeu? É muito bom. É muito bom. Vamos lá. Ô, Elisângela, então você está na aula certa, amor, tá? E depois vai fazer uma pós em educação especial, porque, olha, tá no lugar certo.
Qual é a questão, Flor? Dentro disso tudo, tá? Você tem um amor. E o amor é válido. É uma das coisas que eu vou falar agora, que eu sempre falei para as minhas alunas de pedagogia, acho que a Ana já escutou eu falar isso. Educação só entra na área quem gosta do que faz. Se entrar na área da educação, vai ficar frustrado, vai adoecer. Tem que gostar, tem que, tá? Então, Elisângela, parabéns, porque você tem o gás para levantar todo dia de manhã e trabalhar. Porque se for em troco do dinheiro, meus amores, olha, sinto lhe Verdade, informar, vai ficar frustrado. verdade, verdade. E são bravos, viu? São muito bravos, mas só de ver o amor, sabe? Aí tem a Luana assim, ela era muito mais fechada. Hoje não, hoje ela é bem aberta, ela não fala muito, mas eu conquistei ela agora, né? De linda, fala, ai, minha gatona, você tá linda hoje. Aí eu, vem cá, me dá um abraço. Ela vem, me abraça, mas ela é braba, mas é um amor. Amor, eu amo, amo. Então eu escolhi a profissão certa. Isso mesmo. E agora vai terminando a sua graduação, vai para a pós-graduação de educação especial. Você vai Tá amar. bom. Ah, obrigada, professora. Ô, Chile, nós temos uma Nada. pergunta aqui no chat da Michelle. Ela está perguntando se tem alguma dica específica para lidar com um adolescente autista em sala de aula, que é um pouco Tá. diferente de criança. Então, o adolescente, o autista, a gente precisa, primeira coisa, a gente precisa saber qual o nivelamento. O suporte 1, você consegue trabalhar com ele, com o adolescente em sala de aula, mas sempre de uma forma concreta, palavras curtas e colocar ele na frente. O suporte 1, ele precisa sentar na frente, de preferência na frente da mesa do professor. E o professor do ensino adolescente é ensino médio, eu entendo aí o Fundi 2, né? Sexto ano aí para cima. O professor não pode sentar. Ana, professor que tem TEA em sala de aula, ele não senta. Ele não pode sentar. E ele precisa ter uma aula dinâmica, tá bom? Para executar. Agora, se for suporte 2, esse aluno precisa de um acompanhante, tá? Porque o professor vai aplicar a atividade e o auxiliar vai destrinchar essa atividade de uma forma concreta. Não adianta contratar um auxiliar que não tem a formação, porque ele só vai servir de babá. Tudo bem? Principalmente o adolescente. Gente, Ana, vou falar uma coisa, aproveitando que essa nossa aluna falou aí a respeito do adolescente. Uma criança TEA de 3 anos tem uma força de uma criança de 6 anos. Uma criança TEA com 12 anos tem a força de um adolescente de 18. Eles são muito fortes. Então, o professor ele precisa ter uma boa didática, se preparar, planejar a aula e ser atento. Trabalhar isso aqui, ó, o campo da visão. Eu estou olhando para frente, mas eu estou atento, ó, o que está acontecendo ao lado. Tudo bem? E atrás. Não pode perder o foco, senão vai dar ruim. Porque já linka aqui na pergunta da próxima aluna, que ela pergunta como agir em uma agressão de autista com o professor, né? Já que eles têm essa força aí maior do que parece ter. Como que agir, né, em autista que geralmente já agride o professor, né? Já vê que não consegue ter os limites. Vamos lá, primeira coisa. Se é na educação infantil, um exemplo, educação infantil, Fundi 1 e Fundi 2, ensino médio. Primeira coisa,
A criança que está agredindo, ela pode ser TOD, ou hiperativa. Isso é fato, Ana. É fato, tá? Eu preciso saber no laudo da criança quais as comorbidades que ela está chegando para mim. A mãe fala assim, ele é autista. Mas ele é qual suporte? Qual nivelamento? 3. Tá. Qual é a comorbidade que ele tem? Ele é TOD. Eu vou levar para minha sala de aula. Lençol. Eu lembro que eu tinha uma professora na pedagogia, né? Mesmo. Vou pegar aqui uma blusa. Ela levava para a sala de aula, ela sempre dava essa dica. E depois que eu fiz direito, que eu fiz o curso de perícia, para ser perito, olha só, todo professor, a próxima faculdade, Ana, é direito, viu? Precisa. Ó, eu levo para minha sala de aula um tecido. A criança vem me bater. Vai me bater. O que eu vou fazer? Eu não posso machucar essa criança. Eu não posso agredir essa criança. Eu tenho que zelar por ela. Eu não vou pegar no braço dela assim, ó. Ó, se eu pegar, olha os meus dedos aqui, ó, na carne da criança. Tá vendo? Gera agressão, não posso. Mas eu posso pegar o pano com todo amor e carinho? Não, ó, aqui em mim, ó. Não pode. Senta lá bonitinho, ó. Não pode. Eu pego, ou eu pego o pano, ponho aqui, ó, na cintura dele, tá nervoso, e mantenho ele afastado dos demais amigos. Quando ele entra em crise, ele quer bater em alguém. Então, eu coloco o pano aqui na cintura dele, ó, na cintura, e seguro atrás. Tá vendo? Ele não vai se aproximar, ó. Imagina que aqui é a criança. Ele está querendo bater. Ele não vai se aproximar. Não pode. Não, não. E lembrando, se tem a comorbidade TOD e hiperatividade, a criança precisa ser medicada. Se ele é medicado, ele não vai bater. Tudo bem? Se fica período integral, eu preciso da carta do neuro falando para mim que ele vai tomar, por exemplo, eu não é para indicar remédio, gente. Pedagogo, professor não indica remédio. É só o neuro. Mas digamos que o neuro passe aí, a criança toma aí a Ritalina da vida. Se ele fica período integral, a Ritalina tem duração de 4 horas. Se ele fica período integral, vai tomar uma no período da manhã e quando mudar o período da tarde, ele vai tomar outra. Porque o remédio vai fazer efeito em 4 horas, depois vai encerrar e vai tomar de novo para fazer mais efeito, mais 4 horinhas. Tudo bem? Quando a criança é medicada, é acompanhada, ele não bate, ele não é agressivo. A gente consegue pegar. A gente vê muita mentira, né, dos pais falando assim, mas faz acompanhamento, mas a criança é agressiva. Faz acompanhamento. A criança fica virada no giraia, como a gente brinca na educação, certo? Qual é a questão? A gente pega a mentira, porque a criança que tem acompanhamento, ela não é agressiva, porque ele é medicado. Certo. Shirley, já passando para a próxima pergunta aqui, para ver se a gente consegue passando por todas, a aluna da Maris, ela fala sobre o sistema de AT, acredito que seja sobre o sistema de acompanhante terapêutico, né? Se também pode ser utilizado no mesmo plano de ensino. Pode, porém, qual é a questão? A gente precisa saber desse acompanhante se ele está pronto para isso. Mas pode seguir a mesma metodologia, sim. Tá bom? O método de ensino pode, deve. Isso é global. Precisa, tá? O que a gente vê
são tratamentos superficiais. É uma coisa que eu vejo, que eu pego muitos erros assim, Ana. Pessoas que se julgam ser psicopedagogos, que não conseguem destrinchar todo um trabalho em vários eixos da aprendizagem. Psicólogos que são formados, mas não conseguem destrinchar em vários campos. Por isso é aquilo que eu sempre falo para os meus alunos. Fez, por exemplo, a psicologia, vai fazer uma pós-graduação em pedagogia, vai ter uma habilidade para você entender, porque aí você sai da teoria para o concreto. Tudo bem? Mas pode sim, Damares. Joia. Aqui os demais é mais agradecimentos, né? A Fernanda agradecendo pela palestra produtiva, pela sua bagagem, pela sua inspiração, né? Acredito que tenha inspirado outros alunos também a entrar na área da educação, que tem crescido bastante, né? E a Michelle também agradece bastante a professora Shirley, dizendo que amou a palestra. Temos uma pergunta aqui, ó, da Fernanda. O TO, né? Que é o terapeuta ocupacional, acredito. É uma indicação para os pais de crianças autistas? Não só para as crianças autistas, tá? Mas para a grande maioria dos alunos com os transtornos em aprendizagem. TEA precisa do TO, TOD precisa do TO, TDAH com hiperatividade aguda precisa do TO, tá? E outros também precisam, principalmente quem tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. O povo acha que não, mas precisa do TO, principalmente quando é em semana de provas, Ana. Eles precisam, não tem como. Tá certo. Shirley, obrigada mais uma vez. Alguém está falando? É a Maiara. Oi, Mayara. Pode Eu falar. queria fazer uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Maiara, eu sou estudante de pedagogia e trabalho com crianças com autismo. Eu sou auxiliar de vida escolar. Auxiliar de vida escolar, a gente ajuda na locomoção, na higienização e em algum outro detalhe que tiver, que o professor não puder fazer, a gente ajuda. Aí hoje eu tenho um aluno, né, que quando ele fica desorganizado, ele bate a cabeça no chão. E é bem difícil, porque a gente coloca ele no colchão, a gente tenta segurar ou pegar ele, ele não aceita e bate. Então eu queria saber se você tem alguma dica para me dar, para poder ajudar, né, nessa hora dele estar desorganizado. Vamos lá, Maiara. Primeira coisa, amor. Ele toma medicação? A mãe fala que toma, mas a gente não tem a receita tudo certinho, a gente não sabe se ele toma realmente. Primeira coisa de tudo é aquilo que eu sempre tenho o hábito de dizer para as coordenadoras. Elas cometem uma falha grave. Todos os alunos precisam ter uma ficha chamada de anamnese. Essa ficha, o pai vai preencher com todos os dados, e aí, quando a criança chega para fazer a matrícula, ele é autista. Mamãe, eu preciso que você me traga todas as receitas da medicação que a criança toma. Por quê, Maiara? Para não acontecer o que está acontecendo com a sua criança. Porque se ele bater a cabeça de uma forma muito forte e machucar, a escola pode ser prejudicada. Então, assim, quando ele entrar em crise, a melhor coisa, Maiara, é aplicar o método ABA. É que agora, assim, por vídeo não dá, mas geralmente, quando a criança está jogada no chão, você pega a criança, ó, com carinho, sempre com os dedos assim, ó,
abertos, tá? Vai fazer assim, ó, você viu? Aberto, ó, em nenhum momento eu coloquei a mão assim. Ó, tá aberto, tá? Vai colocar a sua perna em cima da perna dele, sem machucar ele, como se você fosse abraçá-lo com a perna, tá bom? E assim, você vai fazer esse movimento e você vai cantar com ele. Ou você vai contar. Ou você canta, ou você conta. 1, 2, calma, 3, calma, 4, calma, respira, respira. Aí você vai ver que a respiração dele vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, tá bom? Até ele sair da crise. Isso leva 40 minutos. É árduo, tá? É tenso, mas ele sai, tá bom? E aí, toda vez que entrar em crise, você faz isso, ou você canta, ou você conta e fala: mantenha calma, respira, respira, tá bom? Porque aí você vai proteger ele, vai proteger você, e aí os dois vão ficar bem, até passar a crise, tá Ok, muito bom? obrigada, professora Shirley. Eu agradeço. Curso maravilhoso. Obrigada. Amém. Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de aproveitar, colocar no chat ou abrir o microfone para falar. Fique à vontade, aproveite a oportunidade. Muito boa palestra. A Gabriela colocou aqui, Gabriele, que já está fazendo o curso, né? Um curso normal, já está trabalhando como Tá. estagiária. Gostaria de agradecer pela palestra muito produtiva. Feito, ó. Os alunos gostaram bastante, Shirley. Ai, que bom. Tem alguém com o microfone aberto, querendo falar? Oi, professora, muito obrigado. A aula foi muito boa, produtiva. Deus abençoe. Amém. Amém. Obrigada. Mais alguém? Fernanda perguntando se vamos ter mais palestras. Olha, com certeza sim, viu, Fernanda? Vamos nos organizar aí cada vez mais para isso, tá bom? Gente, obrigada pela presença de vocês. Eu acredito que não é fácil, né? Numa quarta-feira à noite, estar aqui, né? Aprendendo, conhecendo, com vários afazeres. Eu sei que muitas das alunas aqui que eu tenho tem uma rotina muito puxada de trabalho com criança em casa, enfim. Mas sabe que o conhecimento ele nunca é demais. O aprendizado é muito enriquecedor, principalmente para vocês que vão estar na sala de aula, estão aí na área da educação, são futuros profissionais aí da área da educação. Então não seremos, nós não seremos meros formados, né, em pedagogia, em letras, história, enfim, qualquer curso. Nós vamos ser profissionais de fato, né? Porque, infelizmente, temos muitos professores em sala de aula que não têm muito conhecimento, assim como a Shirley partilhou, né? Que não tem conhecimento, que simplesmente se formou e está ali enfrentando as dificuldades sem técnicas, né? Baseada na ciência, baseado em aprofundamentos teóricos. Então, assim, que nós sejamos aqui aqueles profissionais que, de fato, têm as técnicas certas, principalmente para lidar com essas crianças, né? Que tem muita dificuldade no aprendizado, que tem muita dificuldade em sala de aula, eles não pediram para nascer dessa forma, eles são crianças especiais mesmo, e então que nós possamos ajudar essas crianças a se desenvolverem da forma mais plena e amorosa que é possível, né? A Bruna até comentou assim que não só as crianças atípicas precisam ser abraçadas, mas todos os alunos, né? Tratar de forma igual, porque antigamente nós não tínhamos isso. Eu lembro que na época que eu ia para a escola, eu lembro de algumas alunos específicos ali que tinham uma questão de transtorno, que na época não se falava, e nós nem sabíamos o que era. E aí ele era um aluno excluído, um aluno que era deixado de lado, o professor desistia dele, né? Então já sofria bullying na escola por conta disso. Então eu não gostaria que o meu filho, né, se tiver algum tipo de transtorno, passe por isso na escola. Então
que ele tenha profissionais, de fato, capacitados para lidar com os transtornos que cada criança merece ser tratada, né? Com cada transtorno que ele tem. A Andréia está com a mão levantada, gostaria de falar, Andréia? Fique à vontade. Sim, sim, professora. Professora, eu tenho um neto que ele é autista e a aula de hoje abriu muito a minha mente, até assim, para mim cuidar dele, porque tem coisas que eu aprendi nessa aula, como lidar com ele. É claro que a professora ensinou como a gente lidar com os alunos em sala de aula, mas muita coisa que eu aprendi eu vou levar para o dia a dia aqui em casa com o meu neto. Que Foi muito ótimo, bom, que por isso que bom. eu falei que foi boa a aula, produtiva. Então, é produtivo não só para a sala de aula, né? Mas para aqueles, principalmente como eu falei, para aqueles que têm uma criança típica dentro de casa ou da família, de alguma forma. Às vezes a gente não sabe como lidar, né? Então, é importante. Mas assim, a gente vai se organizar para que a Shirley possa vir mais, trazer mais conteúdos, né? Mais palestras aí para a gente. Agradeço aí a presença de cada um de vocês. Esse material que a Shirley compartilhou aqui da aula dela, né? Posso compartilhar com os alunos, né, Shirley? Vou compartilhar Pode ele com a sim. turma. Quem não é aluno nosso, pode me chamar no WhatsApp, eu vou deixar o telefone aqui. E aí vocês me chamem, quem não é aluno, talvez não esteja no grupo. E aí eu partilho com vocês pelo WhatsApp, tá? Vou deixar aqui no chat o número para vocês salvarem aí. Espera aí que eu não sei de cabeça. Professora, eu queria falar. Pode falar, fica à vontade. Eu sou a Fernanda aqui, que botei a pergunta ali no chat. Eu trabalho com os alunos, não trabalho direto com os autistas, mas eu trabalho numa escola, trabalho com os alunos surdos e deficientes auditivos. Então, a inclusão me chama muita atenção. Eu já sou formada em pedagogia, sou especializada na área da educação especial inclusiva, não sou aluna, tá? Estou assistindo a live porque eu me interesso muito e sempre trabalho em conjunto com a minha colega da sala de recursos. Então, eu sempre estou em função, ajudando, porque eu gosto mesmo. Amo a área da educação especial inclusiva. E, de fato, como tu colocaste, os autistas, eles é que nem os surdos, né? Antigamente não eram muito, sempre eram excluídos. E aí me vem É, na cabeça agora a questão do surdo também, que é é a verdade. mesma coisa que o autismo. Então, por isso que eu estou participando hoje. Gostei Que muito da bom. live, professora, adorei a senhora. Gosto muito de aprender sempre, estou envolvida. E o que eu não sei, trabalho com a minha colega da sala de recurso, ela me ensina muito, porque ela é psicopedagoga também, formada, né? Legal. Legal. Você trabalha com aluno surdo também, Shirley? Ou já teve experiências Lá com na nossa isso? escola tem alunos surdos e deficientes auditivos, Ah, sim. né? Legal. E Bem, tem uns quantos autistas. sim. O que a gente sempre vê, Ana, bastante, eu não trabalho direto com as crianças com deficiência auditiva, mas o que a gente vê demais é os TEPACs, né? Que são as crianças que têm baixa audição, principalmente a galerinha com TEA, né? Aí precisa ir para a cabine, né? A nossa colega aí sabe, precisa ir para a cabine, porque às vezes tem uma dislexia fonológica que é corrigida na cabine. Então, assim, são detalhes, Ana, detalhes, detalhes, detalhes que melhora muito a condição de vida da criança, né? Então, por isso que eu falo com vocês, é fácil pegar quando um pai e uma mãe estão mentindo. É fácil. É batata. Quando eu pego uma criança e falo, opa, esse não tem acompanhamento. Mas o meu aluno que eu atendo, professora, é deficiente auditivo. Só que ele tem déficit de hiperatividade também, é muito, por causa da audição, aquilo fica muito. É. Isso, porque a audição em si, ela dificulta o processo da aprendizagem, entendeu? Então, é um cérebro que um lado funciona
progressivamente e o outro é mecanicamente, ó, devagar. Então, isso leva eles a ficarem agitados. E, tipo, agora ele foi laudado uns dias atrás com déficit de hiperatividade. Agora ele já está tomando um medicamento para foco e concentração e melhorou muito. Nossa, e melhora. Gente, melhora. Remédio é vida. Quem é contra, eu respeito. Mas se você pode ajudar a criança a melhorar, dá a medicação. Cuide do teu filho. Cuide do teu aluno. Oriente o pai. Mostre para o pai e para a mãe que existe uma solução, tem uma luz lá no fim do túnel. É isso. É isso, pessoal. Nós vamos encerrar para não ficar muito tarde, tá? Nossa palestra. Deixei meu telefone aí no chat, né? Então, para aqueles que não são alunos, salvem aí para que eu possa enviar o material para vocês. Sobre o certificado, para quem fez a inscrição certinho, vocês vão receber por e-mail o certificado de 2 horas, tá bom? Porque o certificado é para aqueles que fizeram a inscrição certinho. Pode ser que tenha algum aluno que tenha entrado aqui sem a inscrição, aí esses não recebem um certificado, tá bom? Mas nós vamos ter outros eventos, outras palestras, fiquem atentos, tá bom? E aí, qualquer dúvida, nós estamos à disposição de vocês. Muito obrigada, viu? E muito obrigada, Shirley, também pela disposição, pelo tempo, pelo conhecimento de todos que você tem, deu para nós, né? De todo esse tempo que você tem aí na sua carreira. Desde sempre, conheço a Shirley já há muito tempo, então sempre muito solista e inteligente aí nessa questão da educação, né? E eu nem sabia que você era formada há tanto tempo assim, viu, Shirley? Olha. Obrigada, Sim. gente. Vou encerrar aqui. Um beijo para vocês, ótima noite, bom descanso e me chamem lá para a gente enviar o material, tá bom? Tchau, tchau. Tchau.